Boa noite. Os irmãos podem sentar um pouquinho. É um grande prazer poder estar aqui com os irmãos, uma grande alegria, uma alegria realmente muito imensa, estar aqui com uma parte do povo de Deus que congrega aqui na Igreja Cristã Nova Vida de Nova Iguaçu, né? Especialmente por ocasião dessa data tão marcante, 43 anos, né? É algo realmente muito marcante. Eu moro perto de uma igreja batista e fico muito admirado quando eu passo nela e vejo lá uma plaquinha assim, celebrando os 90 anos da igreja, né? E eu fico pensando quantas vidas passaram ali, quantas histórias se construíram ali, quantas famílias se formaram ali. Então, 43 anos é algo que o próprio pastor Ronaldo estava falando, né? Conheceu a sua esposa aqui, namoraram aqui, seus filhos nasceram aqui, enfim. É algo que traz uma bagagem muito grande. Então, estar aqui no 43º aniversário da igreja é uma grande alegria. Agradeço imensamente ao bispo Rubem, que não está aqui nesta noite, mas agradeço imensamente pelo convite para ser um dos pregadores dessa celebração dos 43 anos. Agradeço ao pastor Otávio por ser o portador do convite, né? Foi ele que me chamou e me convidou para estar aqui. Agradeço também os pastores, né, que fazem parte do presbitério desta igreja local. Alguns deles, na terça-feira, estiveram lá no nosso presbitério nacional e me deram um incentivo dizendo: olha, a igreja está esperando o senhor lá, já estamos aguardando, né? E eu não sei se isso era um incentivo ou isso me trazia mais um peso, né? Da expectativa dos irmãos esperando aqui para a pregação, mas eu vou tomar como um incentivo, né? Que foi um incentivo muito carinhoso. Então agradeço aqui os pastores. Eu já estive aqui nesta igreja poucas vezes, né? Mas uma delas foi a primeira vez. Na verdade, eu até estava conversando com o pastor Otávio, conversando com o pastor Arlindo, sobre quanto tempo a igreja funciona aqui neste prédio, né? Mas pelo cálculo do pastor Arlindo, próximo a 20 anos, né, por aí, né? E eu me lembro que a primeira vez que eu vim aqui, ainda a igreja não funcionava aqui. Na verdade, nós fizemos um presbitério nacional, ainda na antiga igreja, e o bispo Rubem nos trouxe aqui, depois dessa reunião de pastores, para nos apresentar aqui a construção, né? O prédio ainda estava em construção. E eu me lembro dele brincando, nos levou lá na galeria, ele dizendo assim: eu não sei o que vou fazer para os irmãos lá de cima me enxergarem lá na frente, porque eu vou ficar ainda mais, né, pequeno. Ele brincando do jeito dele, né? Então, me lembro a alegria dele andando por aqui, a empolgação dele andando por aqui e mostrando a nós este lugar. Então, essa foi a primeira vez que estive aqui. A outra vez que estive aqui foi quando a igreja celebrou os 80 anos do nosso bispo, né? E louvado seja Deus, porque Deus tem acrescentado novos anos a ele, né? E novos anos, eu diria que produtivos e abençoados, né? Nós, pastores, é quase que unânime no nosso grupo de pastores a admiração que nós temos pelo vigor do nosso bispo, pela empolgação do nosso bispo em tratar as coisas da igreja, em tratar as coisas do Senhor, né? Então, esses 7 anos a mais nos alegra muito, e o nosso desejo é que ele possa celebrar os 100 anos aqui, né, pastor Otávio? Se Deus quiser, vamos estar aqui para celebrar tantos anos abençoados e produtivos que o Senhor possa dar a ele. Esta é a primeira vez que eu venho pregar aos irmãos. E isto certamente traz um temor muito grande ao meu coração. E eu peço a Deus que eu possa ser um instrumento de bênção, de edificação a todos que estão aqui nesta noite, e todos que estão também pela transmissão, a todos que vão ouvir essa palavra depois gravada. Nessa noite me faço
presente aqui com Denise, minha esposa há 33 anos. Conversando com o pastor Ronaldo, ele falou 33 anos, né? Sim, 33 anos, porque começamos tudo cedo, né? Eu me converti com 16 anos na Igreja Cristã Nova Vida. Então tenho quase 40 anos de Igreja Nova Vida, só de Igreja Nova Vida, nunca fui de outra igreja. Então eu posso dizer, eu sou um Nova Vida raiz, né? Nova Vida sangue puro, 40 anos de igreja. Conversando ali com o pastor Ronaldo e o pastor Robson, né? Eu não sei o que seria de mim se eu tivesse que ir para outra igreja, porque minha estrutura eclesiológica, teológica, congregacional, ela é toda Nova Vida, né? Então é a minha casa, né? E é um imenso prazer estar aqui nesses 33 anos, casado com Denise, tivemos 2 lindos filhos. O pastor Ronaldo estava falando que o seu filho está lá em Manaus, meu filho está em Portugal, minha filha está em Curitiba. Meu Deus, que saudade que dá, né? Então Deus nos deu 2 filhos, já tenho um neto abençoado. Sem ser essa segunda-feira, a outra, estarei viajando para Curitiba para comemorar os 3 aninhos dele, né? Estarei lá com ele. Então, é um prazer tudo que Deus tem nos dado como família nesses 33 anos. Além de Denise, está aqui comigo Jussara, minha irmã de sangue, né? Irmã de sangue e irmã no Senhor. Foi a primeira a se converter na nossa família, e eu me lembro que ela foi um instrumento da minha conversão, porque ela se converteu e Deus mudou muito a vida dela, né? E eu falei assim, o que aconteceu com ela na igreja? Então deixa eu ir lá ver o que aconteceu com ela na igreja. E aí eu me lembro que eu vi o que aconteceu com ela na igreja. Me converti também, né? E graças a Deus temos caminhado. Nessa caminhada, ela conheceu Jorge, que é meu cunhado e meu diácono. Né? Dia 11 de agosto agora, que passou, ele foi ordenado diácono. Um diácono fresquinho, né? Tá aí instalando, né? Tá instalando, né? E eu falei com ele, tem que estar aí junto comigo, né? Casou com a minha irmã, eu falei que isso não ia sair barato. É meu diácono, foi meu obreiro, um fiel escudeiro lá na igreja, um homem muito abençoado e querido. E é filho de Nova Iguaçu, da região aqui. É nascido e criado em Nova Iguaçu. Inclusive chegou aqui, teve um irmão que está por aí, ali, né? Que falou que conhece ele, conhece o pai dele, enfim, né? Então, é muito conhecido aqui em Nova Iguaçu. E junto com ele está o seu filho, Davi, né? Então, é uma alegria poder ter família também junto conosco, né? Quase que veio meu pai e minha mãe também junto comigo, né? Só não veio porque meu pai tem 80 anos, saiu de um estado de Covid muito sério, ficou quase 120 dias entubado, pastor Otávio. Deus trouxe ele à vida, né? Graças a Deus ele está muito bem, mas nesses tempos assim de frio, essas coisas, ele se poupa um pouco, né? Porque já está com 80 anos. Mas quase que eles vieram, porque eles sempre estão indo conosco para a igreja. Então, não fomos para a nossa igreja hoje. Então, se o tempo estivesse um pouquinho melhor, eles estariam aqui também. Hoje eu vim aqui com a missão de pregar. E o pastor Otávio falou uma coisinha no finalzinho do louvor que me confirmou, pastor Otávio, ao tema da palavra desta noite, né? O irmão falou sobre uma igreja comprometida com a unidade. E o nosso tema da palavra vai ser um pouco a respeito disso. Hoje eu quero falar sobre esse tema tão fundamental para o bom funcionamento de uma casa, para o bom funcionamento de um casamento, para o bom funcionamento de uma empresa, de um time de futebol, de uma igreja. Quando um time vence e se torna campeão, nós ouvimos jogadores falando que esta situação foi fundamental para aquela conquista. Quando um casamento se desfaz, nós ouvimos lamentos, e uma das razões apontadas
para a falência daquele casamento é colocada na ausência disto que queremos falar aos irmãos nesta noite. E que tema é esse tão fundamental, pastor? Esse tema é a união, a unidade. Então, para iniciarmos a nossa palavra, eu quero aí sim convidar os irmãos a ficarem de pé, mais uma vez, se possível, e abrir no texto de João, capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17. Os irmãos sabem que eu sou pastor da Igreja Cristã Nova Vida do Lote 15 há 23 anos, né? Isso foi anunciado aí pelos pastores, e é uma alegria servir a Deus naquele lugar, e nesta noite estar aqui servindo com os irmãos. João, capítulo 17, eu vou ler alguns versos, né? Não vou ler todo o capítulo, mas vou ler uma pequena porção desse texto. João, capítulo 17, a partir do verso 1, diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nele eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um. O que diz a palavra, irmãos? Assim como nós. Verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Somente até aqui. Vamos orar. Amado Deus e amado Pai, Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por tudo que o Senhor já tem feito neste lugar, Pai. Te damos graças pelos 43 anos desta igreja, por essa história tão maravilhosa e tão linda que o Senhor tem construído neste lugar. Te damos graças, Senhor, por cada vida que está aqui nesta noite, te louvando, te adorando, ó Deus, e prontos agora a receberem a Tua palavra, com a disposição de não somente ouvirem, mas também praticarem a Tua palavra. Por isso, Espírito Santo do Senhor, que tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração possa ser recebido pelo Teu povo nesta noite. E o Teu povo possa sair daqui, Senhor, desejoso de Te servir, de Te glorificar em tudo. Nós Te pedimos isso, no nome santo de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém e amém. Os irmãos podem assentar.
Aqui ficam claras, irmãos, duas coisas maiores que Jesus quer nos falar. A primeira delas é que é que há uma unidade maravilhosa entre o Pai e o Filho. Ele diz, nós somos um, ele repete isso muitas vezes, nós somos um, eu em ti, tu em mim, Pai. E mais adiante somos informados que esta unidade já existia antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo, Pai, Filho e Espírito Santo estavam numa perfeita unidade. A segunda coisa que salta ao texto é que Jesus deseja, Ele ora, Ele espera que esta unidade seja algo que aconteça entre os seus discípulos em todas as eras. Não somente os primeiros, mas aqueles que viriam a crer por intermédio da sua palavra. Ele ora por isso, Ele ora por nós. Ele ora pela igreja do século 21. Ele ora pela igreja cristã Nova Vida de Nova Iguaçu, pela igreja cristã Nova Vida de Lote 15. Ele ora por esta unidade. Então Ele deseja que isso aconteça aos seus discípulos em todas as eras. Então nós vamos estudar ou falar a respeito disso, partindo do ponto da eternidade, passando pela temporalidade e verificarmos o que é esta união que Jesus deseja, como ela se desenvolve entre nós e quais são os principais obstáculos para a vida em unidade. Então a proposta desta palavra nesta noite é mostrar como esta unidade já acontece na eternidade, como ela adentra na temporalidade e quais são os principais obstáculos para uma vida de unidade. Então eu começo propondo uma pergunta para respondermos inicialmente. O que é a unidade? A resposta simples que podemos oferecer é dizer que a unidade é algo divino, é algo que vem de Deus, é algo que nasce em Deus. A unidade é um atributo do próprio Deus. Deus é unido em si mesmo. Ele é a representação da união. A unidade ela pode ser percebida na Trindade. Como eu disse, Pai, Filho e Espírito Santo, numa unidade eterna, numa unidade de amor, numa unidade de alegria, numa unidade de bondade. O autor Timothy Keller, num de seus livros, ele descreve a Trindade como uma dança harmoniosa e perfeita entre Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo que o Pai faz está olhando para o Filho e olhando para o Espírito Santo. Tudo que o Espírito Santo faz, ele está olhando para o Pai e para o Filho. Tudo que o Filho faz, está olhando para o Pai, para o Espírito Santo. É uma dança harmoniosa, é uma unidade perfeita. Essa unidade no interior da Trindade. Mas além da unidade no interior da Trindade, os estudiosos também falam a respeito de uma unidade nas obras externas da Trindade. O que os estudiosos cuidadosamente declararam, em latim tem uma expressão que diz opera Trinitatis ad extra indivisa sunt, que numa tradução livre significa as obras externas da Trindade, elas são indivisas. Tudo que Deus faz na temporalidade ou no sentido externo de si mesmo, é uma obra indivisa. Ou seja, tudo que o Espírito Santo está fazendo, o Pai e o Filho estão junto com Ele. Tudo que o Pai realiza com o Filho e com o Espírito Santo. A nossa salvação é obra trinitária. O Pai planejou, o Filho executou, o Espírito Santo está sustentando. E essa é a nossa garantia de salvação.
é que o Espírito Santo está conosco, nos sustentando. A preservação da igreja é uma obra trinitária. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. É uma obra constante, então não há como falhar, vamos assim dizer, porque é uma obra conjunta, o Pai, o Filho, o Espírito trabalhando. Então, este Deus perfeito em união, Ele decidiu criar o universo, criar os homens. E o texto bíblico, que nós conhecemos muito bem de Gênesis, qual é a expressão que Deus usa quando Ele vai criar o homem? Qual é a expressão, irmãos? Façamos o homem. Então, nessa expressão, nós vemos a Trindade trabalhando. E percebemos que antes do pecado, a união de Deus com o homem era maravilhosa. Era ou não era, meus irmãos? A Bíblia diz que Deus vinha conversar com o homem na viração do dia, né? Deus estava ali tendo um contato direto com o homem, algo tão maravilhoso, irmãos, que nós nem conseguimos imaginar. Às vezes eu tento fazer esse esforço de imaginar como era esse contato de Deus com o homem antes do pecado. Se o nosso contato com Deus, ainda marcado pelo pecado, já é algo maravilhoso, é ou não é, meus irmãos? Quem sentiu a presença de Deus aqui no momento do louvor, no momento da adoração, é algo maravilhoso, mas é algo que está ainda muito aquém daquilo que o homem desfrutava no Éden. Era um contato maravilhoso, era uma união maravilhosa, as coisas funcionavam muito bem. Deus até decidiu dar a Adão uma companheira, e nós notamos lá no texto bíblico, mais uma vez, trazendo à memória o texto bíblico, que Deus fala, não é bom que o homem viva só. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Esse só era algo pecaminoso ou não pecaminoso? Era uma ausência gerada pelo pecado ou não gerada pelo pecado? Não era gerada pelo pecado, porque ainda o pecado não havia adentrado. Então esse sentir só, eu entendo que era uma complementação da criação. Deus estava dizendo assim, eu vou criar o homem, mas eu vou deixar que ele perceba que ainda falta alguma coisa que eu quero dar a ele. Sabe aquelas coisas assim que a gente faz um suspense, porque é algo especial, é algo maravilhoso? E Deus traz Eva e entrega a Adão, né? E quando Adão vê Eva, qual é a expressão dele? Que coisa gloriosa. Essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Ele celebra a chegada de Eva. Deus trouxe Eva para Adão e pela primeira vez o verbo unir aparece na Bíblia. Deixará o homem, pai e mãe, irá se unir à sua mulher e os dois serão uma só carne. Mostrando bem que ele se uniria a essa mulher e os dois seriam uma só carne. Eu sei que os irmãos sabem muito bem disso, porque os pastores que estão aqui, o bispo, fazem muito casamento, e no casamento a gente usa muito esse texto, essa explicação, mas vale a pena repetir nesta noite. O sentido do verbo unir, nesse texto de Gênesis, irmãos, é de algo que uma vez que é unido, não tente separar mais, porque ele não vai voltar a ser a mesma coisa. Eu gosto de um exemplo que eu ouvi numa pregação, em algum lugar, é como aquela brincadeira de colarmos folha, né? Você pega 2 folhas e cola ela, deixa a cola secar. Depois você consegue separar uma folha da outra sem que um pedaço de uma folha esteja na outra, sem que um pedaço da outra folha esteja na outra. Não, nós não conseguimos separar. Esse unir aqui é uma expressão de algo concretado. Você tem pedra, tem areia, tem cimento, 3 elementos diferentes. Mas depois que você faz a mistura, une aquilo, joga água e deixa endurecer, você nunca mais vai ter o cimento,
Nunca mais vai ter as pedras, nunca mais vai ter a areia, porque aquilo foi unido. Então o verbo unir aqui em Gênesis traz essa expressão de algo que é unido e não mais pode ser separados. Isso para nos mostrar, irmãos, que união é algo muito sério. Deus é unido e nos criou para que nas nossas relações nós sejamos também unidos. Nas nossas relações marido e mulher, nas nossas relações de amizades, nas nossas relações familiares, nas nossas relações congregacionais, Deus nos criou para sermos unidos. Então isso é algo muito sério. Mas houve um que criou divisão nas regiões angelicais. E ele veio para a terra para criar toda sorte de divisão no mundo. Então nós podemos afirmar que todas as divisões, elas são frutos do pecado. Toda divisão é fruto do pecado. Uma divisão numa família é fruto do pecado. Um casal que se separa é fruto do pecado. Algum problema de divisão que acontece na igreja é fruto do pecado. Então toda divisão é fruto do pecado. Então o maior obstáculo à unidade não é a personalidade humana, mas a presença do pecado no coração humano. Deus nos criou, irmãos, seres diferentes. Alguns são comunicativos, outros mais contempladores, mas este não é o problema da unidade, não é. Não é, nunca foi, nem nunca será o problema da unidade. O obstáculo à unidade está no pecado, meus irmãos, de querer ser maior e melhor do que os outros, de querer ser o mais importante. Nós vemos, às vezes eu fico observando, não sei se os irmãos observam, mas às vezes um jogador de futebol, às vezes está lá entre os 10 melhores do mundo. Irmãos, estar entre os 10 melhores jogadores de futebol do mundo já é uma coisa, seria para a pessoa dizer, estou bem, estou alegre, estou feliz. Mas nós vemos um desejo ainda de querer ser o melhor, de querer ser o number one, o primeiro, o mais importante. E muitas vezes isso traz ali brechas para sentimentos e ações de se esquecer dos demais companheiros. O obstáculo à unidade está no pecado da inveja, em pensarmos, aquela pessoa está naquela posição ou está naquele cargo, e esse cargo deveria ser meu. Isso é um obstáculo à unidade. O obstáculo à unidade está no pecado de querermos sempre ter razão e a opinião mais importante. E o Evangelho de Cristo é maravilhoso, irmãos, porque ele combate tudo isto. O pecado de Cristo, ele não deixa esses pecados se esconderem dentro de nós. Ele não deixa esses pecados se camuflarem dentro de nós. O Evangelho de Cristo, ele vem como, numa expressão do teólogo Van Til, ele vem como uma dinamite, explodindo todo bunker que queremos criar para proteger o pecado na nossa vida. O Evangelho de Cristo, ele combate tudo isso quando nos propõe o caminho da humildade, o caminho da negação de si mesmo, o caminho do serviço, o caminho do amor doador e sacrificial. Então, o Evangelho de Cristo, ele vem para combater tudo isso e nos levar a um caminho diferente. O próprio Jesus nos deu o exemplo disto, quando desceu da sua glória e assumiu a nossa carne mortal e tomou sobre si as vestimentas de um rei. Quais foram as vestimentas que ele tomou sobre si? A Bíblia diz que ele disse,
eu vim para ser servo. Ele tomou as vestimentas de um servo. Então o Evangelho, ele combate tudo isso. O Evangelho, ele quebra, destrói esses obstáculos à unidade. Mas como é que nós podemos desfrutar da unidade, pastor? Como é que podemos vê-la de novo em nossos lares, em nossas igrejas e até mesmo, de certa maneira, em nosso mundo? Como é que podemos ver a unidade sendo restaurada? A unidade, ela passou a ser, meus irmãos, cada vez mais, eu digo que no seu sentido ontológico, a unidade, ela é um milagre de Deus. Ela só pode acontecer por meio de um milagre de Deus. Cada vez mais que o mundo avança, o mundo é um mundo avesso à unidade. E onde há unidade, tenha certeza, ali está acontecendo um milagre de Deus. É Deus que desperta o coração do homem para que este busque uma companheira para se unir e formar um lar. Hoje eu fiquei muito contente, que um casal de jovens da nossa igreja me procurou para anunciar que vão casar. Irmãos, se tem uma coisa que me faz vibrar, é quando eu vejo pessoas casando na presença do Senhor. É algo vibrante, é algo maravilhoso. Ontem eu preguei num jantar de casais da nossa igreja do Anil, e disse lá uma coisa que eu costumo dizer nos encontros de casais, que a relação mais poderosa que tem no mundo, depois da igreja, é a relação marido e mulher. Ela é mais importante até mesmo do que a relação pai e filho. E às vezes eu falo isso, tem pessoas que dizem assim, dá um passinho para trás, mas ela é mais importante. Porque os filhos, eles são dados a nós, mas para um dia poderem sair, construir, como diz a própria Bíblia, deixará o homem, pai e mãe, e nós como pais, não podemos ir contra a Bíblia, amém? Às vezes tem pai e mãe que quer ir contra a Bíblia, porque a Bíblia diz que o filho deixará pai e mãe. Mas aí tem o pai e a mãe que dizem, não, mas meu filhinho, minha filhinha, não, vai, se eu puder, eu crio um quarto aqui para ele, mas vai morar comigo. Não, irmão, não, a ordem não é essa. A ordem é deixará pai e mãe. Então, a relação matrimonial, ela é uma relação que perdura, é uma união que perdura para a vida toda. E ela também é importante, porque quando nós vemos na Bíblia, quando nós vemos na Bíblia, a Bíblia começa com uma história de casamento, e a Bíblia termina com uma história também. Ou a Bíblia promete que a consumação dos séculos vai terminar com uma história. É um casamento também. Só que é o casamento de quem, meus irmãos? Da igreja com quem? Com o Cordeiro, com Cristo. Amém? Quem vai estar nesse casamento? Quem vai estar nesse casamento? Então, um casamento glorioso. Então, quando Deus une um casal, irmãos, isso é um milagre. Quem é casado aí pode concordar comigo dizendo, é um milagre, pastor. Você conhece a sua esposa, ela é diferente, eu e Denise. Os casais que eu conheço são diferentes. E Deus faz o amor crescer, Deus faz a paciência crescer, Deus faz a alegria crescer. Irmãos, isso é um milagre de Deus. Deus move o coração humano a se unir em amizades verdadeiras. Isso é um milagre de Deus. Se você tem amigos, louve a Deus, porque Deus está fazendo um milagre na tua vida, te dando amigos. Deus nos reunir aqui nesta noite, irmãos. Estarmos aqui é um milagre de Deus. Um milagre que Deus está operando há 43 anos. No lote 15, Deus está operando esse milagre há 23 anos. Essa igreja existir aqui é um milagre de Deus, irmãos. Então alguém pode pensar assim, pastor, se é um milagre, então eu não preciso fazer nada.
Será que é isso, irmãos? É um milagre. Mas será que nós não temos que fazer nada? Será que nós não temos que entrar com alguma coisa? Quando Jesus multiplicou os pães e peixes, nós não temos dúvida que aquilo foi um milagre, sim ou não, irmãos? Quando Jesus multiplicou os pães e peixes, nós não temos dúvida, aquilo foi um milagre. Mas teve a participação de um jovem trazendo o quê? Seus pães, seus peixes. Eu brinco lá na igreja, quando eu uso esse texto, que eu conheço alguns irmãos lá na igreja, que comeriam esses 5 pães e 2 peixinhos, brincando. Né? Não era nada, é algo bobo, 5 pães, algo bobo. Mas Jesus pegou aqueles pães e aqueles peixinhos, realizou um milagre, mas a partir daquilo que aquele jovem trouxe para ele. Assim também acontece, meus irmãos. Deus opera o milagre da unidade entre nós. Deus está operando o milagre da unidade nesta igreja. Mas Ele quer usar elementos nossos para continuar operando esse milagre. Deus usa o carisma do nosso bispo Rubem, um dom, uma graça que Deus deu a ele. Não adianta ninguém tentar repetir. Não vai conseguir repetir, né, pastor Sérgio? Não vai. É um dom que Deus deu a ele. Né? E Deus usa o carisma dele. Deus usa o empenho dos pastores que estão aqui, auxiliando o bispo, cada um com com seus dons, com as suas qualidades. Deus usa cada pastor que está aqui. Ele usa a disposição de cada irmão para estar aqui. Ele usa a habilidade dos músicos que estão aqui. Ele usa a simpatia dos introdutores que fazem parte desta igreja. Sim, Ele usa, irmãos, os pães e peixes, poucos, pobres, humildes, que nós trazemos e colocamos nas mãos dEle. Mas é com esses pães e peixes que Ele está operando o milagre da unidade, que Ele está realizando grandes maravilhas. Da mesma forma, irmãos, é no casamento, Deus faz a mesma coisa. Deus operou o milagre de fazer Denise me amar. Eu agradeço a Deus por isso. Louva a Deus. Deus fez o milagre de fazer Denise me amar. Mas eu preciso diariamente também trazer os elementos que farão este milagre se multiplicar ao longo dos dias, dos anos. Deus tem que me usar para que esse milagre se multiplique no decorrer dos anos. Deus tem que usar ela para que esse milagre continue sendo estendido ao longo dos anos. Então, seja na igreja, seja no nosso lar, a unidade é um milagre que se multiplica com os elementos que nós oferecemos a Deus. É um milagre, mas você tem que trazer os teus pães e teus peixes. Você tem que colocar diante de Deus aquilo que Ele já te deu, para que você devolva para Ele. Você tem que dar a Deus, nós temos que dar a Deus nossos corações, temos que dar a Deus nossas mentes, temos que dar a Deus nossas vontades. Tudo deve estar à disposição de Deus, para que esse milagre da unidade continue se multiplicando na igreja, no nosso casamento, no nosso lar. Voltando ao texto de João, capítulo 17, nós vemos que Jesus veio a este mundo com um propósito bem definido. Jesus não veio fazer turismo no mundo. Ele veio com um propósito. E que propósito era esse? Reunir, reconciliar os homens com o seu Criador. E no verso 4 aqui de João 17, ele afirma o seguinte: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Alguns anos atrás, Denise, minha esposa, precisou religar um tendão aqui que rompeu no cotovelo dela. Começou a sentir dores,
né? E as dores foram aumentando. Foi no ortopedista, e o ortopedista identificou que o tendão havia se rompido, e quem sabe, tendão é uma coisa que vai, quanto mais vai passando o tempo, mais vai se distanciando. Então é uma cirurgia que tem que fazer rápido, para que seja de maior sucesso. Quanto mais rápido, de maior sucesso. E graças a Deus, aquele tendão que estava separado, religou, e religando, depois da cirurgia, suas dores passaram, seus movimentos foram recuperados. Jesus é o elo, irmão, que une o que está dividido. O que o pecado rompe, o que o mundo rompe, o que o diabo rompe. Jesus é aquele que vem e traz de volta, liga de volta, une novamente, coloca no lugar novamente. Jesus é o elo que une o que estava dividido. Ele une irmãos em Cristo. Ele une pais e filhos. Ele une o homem de volta ao seu Criador. Então, se você está aqui nesta noite e tem algum relacionamento que se rompeu por alguma razão, está sem falar com um parente, está com um casamento por um fio, creia, Jesus é aquele que pode religar, reunir, voltar a unir novamente, restaurar esse relacionamento de volta. Ele é poderoso para fazer isso. Mas entenda, a unidade que Deus traz, ela tem alguns propósitos. E o primeiro deles está aqui no texto, e é enfatizado por uma repetição. Quando a gente lê esse texto aqui, ele tem algumas repetições, e uma delas é muito importante, está no verso 21 e no verso 23. E nós temos que entender isso como um propósito da união. Deus nos une com que propósito? E isso está, um desses propósitos estão aqui, claro, através da repetição que aparece no verso 21 e no verso 23, que diz: a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. E aí vem o propósito: para que o mundo creia que tu me enviaste. E para que não fique dúvida, no verso 23 ele repete: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. E aí ele repete: para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então o mundo precisa ver, igreja, esta unidade entre nós, para que o mundo creia em Cristo Jesus. Então, o fator da unidade no meio da igreja, eu fiquei muito feliz quando o pastor Otávio falou isso no final do louvor, uma igreja comprometida com a unidade. Porque quando a gente vem pregar numa igreja, nos seus pastores, a gente pede a Deus uma graça, de direção, Deus nos dá uma graça, mas a gente é tão duvidoso, pastor? E eu vim, será que essa mensagem vai abençoar o povo de lá? E Deus, tão gracioso, fez o pastor dizer essa frase, para que trouxesse paz ao meu coração. A unidade, ela tem um propósito, irmãos: salvar vidas que estão lá fora. O mundo tem que conhecer a Jesus, e uma das maneiras que o mundo conhece a Jesus é pela unidade do seu povo, pela unidade da sua igreja. Infelizmente, muitos cristãos ignoram esta verdade, estão se deixando levar e estão se tornando instrumentos de divisão em seus lares, em suas igrejas, e com isso dando um péssimo testemunho aos incrédulos. Eu fico muito triste, frustrado, quando ouço algum tipo de divisão acontecendo, em que esfera for da igreja. Isso me entristece. Em quase 40 anos de igreja, sempre fui da igreja cristã Nova Vida,
saí de uma igreja para ir para outra, mas dentro da denominação. E quando saí da segunda para a terceira, é porque fui ordenado pastor. Nunca entendi muito bem o porquê que acontece isso, de muitas pessoas quererem sair de uma família de fé. Eu não entendo muito isso, eu não compreendo. Se Deus nos coloca numa família, é como uma família. Você já pensou em trocar de família? O teu filho te dá trabalho, você pensa em trocar de filho? Não, deixa eu deletar esse filho, venha novo filho. Não pensa, é aquele. A igreja é a mesma coisa. E nós precisamos amar uns aos outros, ter esse sentimento de unidade, mas infelizmente, muitos cristãos estão perdendo isso. Então eu proponho aos irmãos nesta noite, você pode fazer essa oração comigo? Faça essa oração comigo. Senhor, mais alto. Senhor, faça de mim um instrumento de união e de testemunho aos perdidos. Esse é o primeiro propósito da unidade. Nós precisamos alcançar os perdidos. O segundo propósito da unidade, que podemos destacar, eu quero agora convidar os irmãos a irem num outro texto, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Um segundo propósito que podemos destacar está aqui. Efésios capítulo 4, versos de 1 a 4. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E diz o texto: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos, o quê, meus irmãos? A unidade da fé, a unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então nós podemos afirmar que a unidade, ela traz coisas importantes para o meio da igreja. Ela traz o aperfeiçoamento, a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então nós podemos dizer que todas as estratégias, todas as dinâmicas humanas, todos os recursos tecnológicos irão falhar se a unidade que vem de Deus não estiver presente. A coisa mais importante numa igreja, num lar, num casamento, é essa unidade. O casal pode ter uma casa pobre, mas se tiver unidade, tem tudo. Uma família pode ser de muitos. Quem aqui tem família que passou dos 5? Quando eu falo 5, pai, mãe, mais 3 filhos. Quem tem mais de 4 irmãos aí? Era uma bagunça só, né? Era ou não é, meus irmãos? Mas era gostoso. Minha esposa, a gente brinca, né? Ela falava que brigava pelos irmãos dela. Ela tinha um irmão que, às vezes, apanhava na escola e ela ia lá enfrentar o menino que batia no irmão dela. Eu falava: tu era brava mesmo, hein? É porque tinha esse senso de unidade da família. Família pode ser simples, casamento pode ser simples, mas a coisa mais importante, irmãos, é a unidade. Então eu creio que Deus me trouxe aqui nesta noite para mostrar isto aos irmãos. Deus espera que sejamos instrumentos de união e não de divisão.
nos múltiplos papéis que podemos desenvolver na vida. Cada um de nós aqui temos múltiplos papéis. Seja como bispo Rubem, seja como pastor que nós exercemos, seja como um trabalhador da igreja, seja como um pai, seja como uma mãe, seja como um filho, seja como um colega de trabalho, seja como um vizinho, não importa os papéis que você exerça na sua vida, sempre pense desse jeito: eu quero promover união e não divisão. Você pode dizer isso comigo? Eu quero promover união e não divisão. Esta igreja chegou aos 43 anos. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Mas até a volta de Jesus, irmãos, eu creio, essa igreja estará aqui. Como eu brinquei, como eu falei no início lá da minha pregação, eu moro perto de uma igreja batista, que quando eu vejo lá 90 anos, eu fico alegre. Eu visitei uma igreja em Curitiba, a PIB de Curitiba, uma igreja de mais de 100 anos. E fiquei muito contente. Eu não sei, quando a gente entra nesses ambientes assim, com mais de 50, com mais de 70, eu fico pensando, quantas coisas aconteceram aqui. Quantas coisas boas aconteceram neste lugar. Então, esta igreja vai continuar até a volta de Jesus, irmãos. E mais do que nunca, precisará mais e mais de pessoas que estejam aqui com esse espírito. O espírito de unidade. O espírito de união. Eu louvo a Deus, pois a ICNV Nova Iguaçu tem exercido um papel muito importante em nossa denominação. Certamente é uma das igrejas que tem uma importância muito grande na nossa denominação, sendo um elo de união entre os pastores aqui da região. Eu fico muito feliz quando eu sei disso, da reunião, da união, do trabalho do bispo ao longo desses 43 anos. Já fui em muitas igrejas aqui, Queimados, Paracambi, Mesquita, e ouço a mesma história. Bispo Rubem botou todo mundo numa Kombi e foi botando um em cada cidade, dizendo: aqui vou abrir uma igreja, abrir uma igreja, abrir uma igreja. É a mesma história que se repete. É algo maravilhoso. Então é algo importante essa igreja no papel de união. Também louvo a Deus pela vida do bispo Rubem, que nos dá um exemplo maravilhoso de união com o nosso bispo primaz e com os demais bispos. Nós podemos ver ali essa característica de união entre eles, a fidelidade do bispo Rubem ao bispo Walter, essa comunhão, esse elo forte. Isso nos anima como pastor. Eu falo por mim, creio que falo pelos pastores que estão aqui, é algo muito forte. Mas, além da igreja, irmãos, nós somos chamados, cada um de nós, você que está aí, talvez não seja bispo, não seja pastor, mas entenda, cada um de nós, a sermos instrumentos de união nos lugares que Deus nos coloca. A nossa família, na igreja. Não seja aquele que anda com lenha e álcool. Tem gente aí que gosta de andar com lenha e álcool, né? Qualquer coisinha, joga mais uma lenha. Qualquer coisinha, joga mais um fogo. Irmãos, o mundo está cheio desse tipo de gente. Nós não devemos ser mais um deles, não. Nosso chamado é outro. É um chamado de unir, de apaziguar, de contemporizar, de fazer refletir. Não seja aquele, que anda desta maneira, mas seja aquele, irmãos, que promove o perdão e a reconciliação. Sempre, sempre, sempre. Lembremos, o nosso Deus, Ele é unido, lá na Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo. Tem chance de ter divisão lá, pastor Otávio? Tem não.
De jeito nenhum. O diabo tentou, mas não conseguiu. Não há chance de divisão na Trindade. É uma união perfeita. Pai, Filho e Espírito. Jesus veio para este mundo para formar também uma união dele com a sua igreja. E ele deseja que essa união só venha crescer, se desenvolver, até que ela seja perfeita na eternidade. Então, meus irmãos, oremos. Como diz o texto aqui do apóstolo Paulo, nos esforcemos para sermos sempre um instrumento de união nas mãos do nosso Deus. Quem deseja isso? Quem deseja muito, levante as duas mãos. Quem deseja demais, levante as duas mãos e uma perna. Nós temos que desejar isso sempre, sempre, sempre. E eu quero orar com os irmãos nesta noite, para que você saia daqui resoluto a ser sempre um instrumento de união, nesta igreja, na sua casa, no seu trabalho. Às vezes a gente pensa que o trabalho é um lugar neutro. Deus não está aqui não. Irmãos, onde está um crente, Deus quer usar esse crente aonde ele estiver. Quando a gente vê lá, Naamã foi curado, mas Deus usou quem para curar Naamã? Uma menininha, que era escrava, que poderia estar magoada, que poderia estar rancorosa, dizendo assim, esse senhor, eu quero mais é que ele morra. Não, mas ela não se deixou levar por esses sentimentos. Ela se deixou levar pelo Espírito de Deus. E quando nós somos levados pelo Espírito de Deus, a união é um instrumento que Deus faz com que nos envolvamos com ela. Na igreja, na família, no trabalho, aonde quer que você esteja. Eu quero ser esse instrumento de união. Vamos nos colocar de pé. E vamos pedir isso ao Senhor. Senhor, eu quero ser esse instrumento de união na minha casa, nesta igreja, na minha família, no meu trabalho, aonde o Senhor me levar. Não quero ser aquele que cria divisão. Eu quero ser aquele que cria reconciliação. Eu quero ser aquele que cria união. Eu quero ser aquele que cria perdão. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. E você que tem esse desejo, levante as tuas mãos. Vamos orar. Amado Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pelo teu mover nesta igreja há 43 anos. Obrigado pela história desta igreja, por tantas coisas maravilhosas que o Senhor fez ao longo desses 43 anos. Mas cremos, Senhor, que isto é um milagre do Senhor. Todos os agentes e instrumentos que são usados por Ti neste lugar, o bispo, nossos pastores, nossos irmãos em Cristo deste lugar, são instrumentos em Tuas mãos para operar este milagre da união nesta igreja, Pai. Mas sabemos, ó Deus, que esta união precisa ser trabalhada, conservada, alimentada, orada por nós, Senhor, desejada por nós, como Jesus orou, dizendo, Pai, eu oro por eles, para que eles sejam um como nós somos. E essa oração de Jesus chega até nós, Senhor, no século 21. Essa oração de Jesus, ela adentra por estas portas, ela adentra no nosso coração, e nós queremos, ó Deus, tomar um compromisso contigo nesta noite. Não queremos ser instrumentos de divisão, nós queremos ser instrumento de união. Por isso, Senhor, toque em cada vida que está aqui, para que isso aconteça nesta igreja cada vez mais, para que isso aconteça nos nossos lares, nossas famílias. Senhor, quantas famílias estão sendo divididas, porque, ó Deus, aqueles que deveriam conservar, aqueles que deveriam amar, não estão vigiando, meu Pai, e essas famílias estão sendo divididas, e isso se torna pior ainda, meu Pai, quando essa divisão vem por um instrumento que é um filho, uma filha do Senhor.
Por isso nós oramos nesta noite, Pai, para que as nossas famílias, nossos casamentos sejam, ó Deus, fortalecidos, sejam estabelecidos neste princípio da unidade, Pai. E nós te pedimos que queremos ser esse instrumento de reconciliação. Por isso eu oro, meu Pai, se há entre nós famílias que estão sofrendo deste mal, use o teu servo que está aqui nesta noite, usa a tua serva que está aqui nesta noite, Pai, para que através dele ou através dela, estas famílias sejam restauradas. Amigos nossos do trabalho sejam abençoados por uma palavra, ó Deus, por esse espírito de união. Senhor, não deixe que espírito de fofoca se multiplique nas empresas que trabalhamos, nos setores que trabalhamos. Senhor, nós queremos ser instrumentos teus para mudar esta realidade. Por isso eu te peço, Senhor, envolve cada um dos teus filhos e filhas nesta noite, e que essa seja a nossa atitude. Ouvir a palavra do Mestre, eu oro por eles, para que eles sejam um como nós somos. E esse é o nosso desejo nesta noite, no nome santo de Jesus. E aqueles que amam o Senhor, dêem glória a Deus, dêem um louvor de palmas ao nosso Deus. Vamos aplaudir o nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus.